Olá, meus amores! A videoaula de hoje vai ser esta linda bolsa redonda feita em crochê. É uma bolsa super fácil de fazer, fica linda, maravilhosa para você usar em qualquer ocasião. Eu me chamo Lia Mercedes e vou fazer com vocês a nossa videoaula de hoje. Você que tem dificuldade em fazer crochê ou quer aperfeiçoar o seu crochê, eu montei um curso especialmente moda crochê para iniciante, que eu vou deixar o link na descrição e nos comentários, tá? Por um preço bem acessível, então você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, porque nós temos um valor muito simbólico. E se você ainda não está inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva, ative o sininho para ser avisado de tudo que for postado. Gente, é de graça, você não paga nada e ajuda o canal a crescer, para que eu possa trazer sempre mais novidades legais para vocês. Então fica comigo até o final, porque você vai adorar fazer esta bolsa. Super fácil, gente, super elegante. Vamos utilizar o fio trama da Círculo. Este é um fio de malha que tem 100 metros. Aqui diz como indicação usar agulha 6 a 8, mas eu vou usar agulha 5,5. Eu vou usar 5,5, pessoal, porque eu quero o meu ponto fechadinho, tá bom? Vamos precisar também de uma tesoura, um imã imantado para fazer o fechamento da bolsa. Vou precisar também de uma mangueirinha de plástico, essas mangueirinhas de água, só que a minha é fina. Nós vamos precisar de 3 metros. E aqui tem um detalhe, como você pode perceber, nós temos 2 tons diferentes do nosso fio. O que aconteceu? Quando eu comprei o fio, eu comprei os 2 e não percebi que eram tons diferentes. Mas eu vou aproveitar e vou fazer a nossa bolsinha com as 2 tonalidades. Mas se você quiser, você pode fazer com uma só. Se você quiser também, mas é opcional, você pode usar uma correntinha para fazer a decoração como acessório, mas isso é opcional. Aqui eu tenho uma correntinha e 2 mosquetões, que eu também vou utilizar na minha bolsinha. Então, meus amores, vamos lá fazer o nosso passo a passo. Eu vou começar trabalhando com o fio mais escuro. Nós vamos começar fazendo o anelzinho mágico. Com a mão esquerda eu seguro o fio, giro, introduzo a minha agulha, puxo a alcinha e prendo com uma correntinha. Já temos o anelzinho mágico. Agora, dentro do anelzinho mágico, nós vamos fazer 6 pontos baixos, sem contar a correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você não precisa apertar o ponto, porque a nossa agulha já é um número menor do que é recomendado. Então, não precisa apertar o ponto. Vocês vão entender porque nós vamos trabalhar com um ponto centrado. Bom, agora que eu tenho os 6 pontos baixos, eu vou fechar o meu anel mágico e vamos encerrar a carreira. Nós vamos encerrar a carreira da seguinte forma. Vou pular a correntinha que nós fizemos para fechar, mas ela conta como um ponto. Venho no próximo pontinho, introduzo a minha agulha de trás para frente, passando por 2 alcinhas. Venho buscar o fio que ficou à espera e levo para trás. Olha, fica assim. Quando a gente faz isso, o pontinho que nós começamos, que foi a correntinha, ficou coberto pelo outro ponto que nós fechamos. Então, olha só, nós ficamos com 7 pontinhos na primeira carreira. Vou contar junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 ficou o último, foi esse que nós levamos a laçadinha para trás. Levamos a laçadinha para trás, nós não vamos fechar. Nós vamos deixar ele do tamanho dos outros pontinhos. Agora, olha, a minha alça tá bem grande, mas ela não precisa de ser tão grande. Então, eu faço assim, introduzo a minha agulha e ajusto o ponto. Olha, ela fica mais ou menos assim. Agora, eu tiro da agulha, venho no último pontinho que nós fizemos. Bem no pezinho do ponto, no meio do ponto baixo, passo a minha agulha, passo pela alcinha que ficou atrás, ajusto
e vou buscar o fio. Trago o fio para frente e fecho com um ponto baixo. No mesmo lugar, faço outro ponto baixo. Introduzo a minha agulha, puxo e faço um ponto baixo. Novamente, no próximo ponto, bem no meiozinho do ponto baixo, faço um ponto baixo e mais um. Vão ser 2 pontos baixos em cada pontinho. No próximo, eu sempre abro um pouquinho, porque a primeira carreira a gente quase que não visualiza o Vzinho, que é o ponto baixo. Faço um ponto baixo e mais um. Então, nós já temos 6 pontos baixos. Fiz 2, 2 e 2. No próximo pontinho, no meio do ponto baixo, faço mais 2. Já temos 8 pontos baixos. Novamente, se você tiver dúvida de qual é o meio, nós temos 2 alcinhas. Você pula a primeira, na segunda você introduz a agulha, leva para trás e fica bem no meiozinho. Fazemos 2 pontos baixos. Já temos 10 pontinhos. No próximo, faço a mesma coisa. Puxo e faço 2 pontos baixos. 1 e 2. E no último ponto, bem no meiozinho do ponto baixo, fazemos 2 pontos baixos. Pronto, tá assim. Vamos fechar. Toda vez para encerrar a carreira e para começar é da mesma forma. Eu puxo a alcinha, venho não no primeiro ponto, no segundo, introduzo a minha agulha passando pelas 2 alças, vou buscar a alça que ficou à espera, levo para trás, assim. Então, aqui nós temos 14 pontos baixos. Agora, eu venho no último ponto que eu fiz. Olha, aqui, bem no meiozinho, introduzo a minha agulha, passo pela alcinha, ajusto o meu ponto e trago a alça para frente. Tá bem no meio do ponto. Fecho com um ponto baixo e no mesmo lugar faço outro ponto baixo. Assim. Tenho 2 pontos baixos no mesmo lugar. No próximo pontinho, eu vou fazer um ponto baixo sozinho. E no próximo, faço 2 pontos baixos no mesmo lugar. 1 e 2. Mais uma vez. Venho no próximo ponto, bem no meiozinho do ponto, e faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos. Você vai perceber que depois do trabalho pronto, ele fica, parece umas estrelinhas. Assim. Essa carreira vai ser só repetição, gente. Nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, depois um ponto baixo sozinho, 2 pontos baixos no mesmo ponto e um ponto baixo sozinho. É sempre no meio do pontinho, tá? Se você tiver dúvida, você abre assim o pontinho para perceber onde é o meio do ponto. Fica tipo um Vzinho, é no meio do Vzinho que nós trabalhamos. Então, eu vou terminar essa carreira e já volto. Terminamos a carreira com um ponto baixo sozinho, porque nós começamos com 2 pontos altos juntos. Agora, eu vou fazer o fechamento da mesma forma. Pulo o primeiro pontinho, no segundo introduzo a minha agulha de trás para frente, venho buscar a alça, levo para trás. Fica assim. Nessa carreira, nós temos 21 pontos baixos, porque cada carreira vai aumentar 7 pontinhos, tá bom? Novamente, para começar é sempre igual. Eu seguro aqui a alcinha para ela não fugir, apesar de que o fio de malha não é um fio muito escorregadio, mas de qualquer forma eu seguro. Venho no último ponto que eu fiz, que é aquele que tá sozinho, introduzo a minha agulha bem no meio, passo pela alcinha de trás, ajusto o meu ponto, passo o fio pelo meio e levo para frente. Fiz um ponto baixo. Como o ponto baixo ele tá sozinho, então eu vou fazer 2 pontos baixos nele. Fica assim. 2 pontos baixos,
No próximo, faço um ponto baixo sozinho e no próximo, um ponto baixo sozinho. No próximo ponto, que é o ponto baixo que está sozinho, eu faço dois pontos baixos, porque os nossos aumentos vão ser sempre no pontinho que está sozinho. Se nós fizermos aumento em cima de aumento, ele cria bico. Então, nós vamos trabalhar sempre em algum pontinho que esteja sozinho. Então, nós temos 2 pontos baixos no mesmo ponto, 2 pontos baixos sozinho, 2 no mesmo ponto. Vou repetir. Então, faço um ponto baixo sozinho e outro ponto baixo sozinho. Depois, 2 pontos baixos no mesmo pontinho. 1 e 2. Depois, 2 pontos baixos sozinho. E assim nós vamos fazer por toda a carreira. 2 pontos baixos no mesmo pontinho e 2 pontos baixos separados. Vou terminar a carreirinha e já volto. Chegamos ao final da nossa quarta carreira. Nesta carreirinha, nós terminamos com 2 pontos baixos sozinho. Pronto. Vamos fechar da mesma forma. Puxo a alcinha. Pulo o primeiro pontinho, no segundo introduzo a minha agulha de trás para frente, venho buscar a alça que ficou à espera, levo para trás. Agora, vou introduzir a minha agulha no último pontinho que eu terminei de fazer, passo pela alça que está atrás, ajusto o meu ponto, vou buscar o fio e levo para frente. Aqui nós já temos um pontinho. Nesta carreira vão ser 2 pontos altos juntos e 3 sozinhos. Então, como aqui eu tô em cima de um ponto baixo sozinho, eu faço no mesmo lugar, um ponto baixo. Temos 2. Agora nós vamos fazer 3 pontos baixos sozinhos. Então, eu venho no próximo ponto, faço 1, no próximo ponto 2 e no próximo ponto 3. 3 pontos baixos sozinhos e agora nós fazemos 2 pontos baixos no mesmo lugar. Novamente, 3 pontos baixos sozinho. Então, faço 1, 2 e 3. No próximo ponto, 2 pontos baixos sozinho. 1 e 2. E assim nós vamos repetir por toda a carreira. Olha, meus amores, trabalhando ponto centrado, ele fica durinho e fica bem bonito, ficam estrelinhas. Vou terminar esta carreira e já volto. Cheguei no final da nossa quinta carreira e terminamos com 3 pontos baixos sozinho, porque nós começamos com um aumento. Vou fechar a carreira do mesmo jeito. Pulo o primeiro pontinho, venho no segundo, com a minha agulha de trás para frente, passando por 2 alças e vou levar o pontinho para trás. Levei o pontinho para trás, seguro e a nossa 7ª carreira. Ah, gente, eu esqueci. Nesta carreira, que é a quinta, nós vamos ficar com 35 pontos baixos. Agora, novamente, nós temos 3 pontos baixos sozinho, então nós vamos fazer o aumento no ponto baixo do meio. Vamos lá. Venho no último ponto baixo que eu fiz, introduzo a minha agulha bem no meio, passo pela alcinha de trás, ajusto o meu ponto, vou buscar o fio e levo para frente. Trago o fio e fecho com um ponto baixo. Bom, nós começamos no último ponto, então eu não vou fazer aumento. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, mais um. Outro ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, nós temos 4 pontos baixos. Nós começamos com 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer um aumento. O nosso aumento vai ser no pontinho do meio dos 3 da carreira anterior. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos no meio do ponto. Olha, na carreira anterior nós tínhamos um ponto sozinho, o segundo e o terceiro. Nós trabalhamos no meio.
Novamente, vou fazer 4 pontos baixos sozinho. 1, 2, 3 e 4. No próximo ponto, fazemos 2 pontos baixos juntos. 1 e 2. E novamente, 4 pontos baixos sozinho. 1, 2, 3 e 4. E o próximo vai ser um aumento. E é assim que nós vamos fazer por toda a nossa carreirinha. Terminamos a 6ª carreirinha e o nosso último ponto foram 2 pontos baixos no mesmo pontinho, porque nós começamos com 4 pontos baixos sozinho. Vamos fechar a carreirinha da mesma forma. Levo para trás, venho no último pontinho que nós fizemos, que foram os 2 juntos, no último ponto, introduzo a minha agulha, passo pela alça, ajusto o meu ponto, vou buscar o fio e levo para frente. Então, meus amores, na 6ª carreira nós temos 42 pontos baixos. Não esquece, se você tem dificuldade no crochê, dá uma olhadinha no curso que eu preparei. É um curso onde você aprende desde colocar o pontinho na agulha até fazer peças maravilhosas e por um preço simbólico, gente, tá bom? Bom, vamos para a 7ª carreira. Na 7ª carreira eu faço um ponto baixo e aqui nós vamos distribuir o nosso aumento onde ainda não teve aumento. Então, eu vou fazer o aumento no 3º pontinho, que ele tá sozinho. Fiz um ponto baixo, venho no próximo ponto, faço outro ponto baixo e aqui faço um aumento. Então, fico com 2 pontos baixos sozinho e um aumento. Como na carreira anterior nós tínhamos 4 pontos baixos sozinhos, agora nós vamos fazer 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos baixos sozinho. Venho no próximo ponto e faço um aumento. 1 e 2. E novamente vou fazer 5 pontos baixos sozinho. 1, 2, 3, 4 e 5. Depois fazemos outro aumento. Então vai ser assim por toda a carreirinha. Vou terminar e já volto. Terminamos a 7ª carreira. Terminamos fazendo 3 pontos baixos sozinho, porque nós começamos com 2, então completa os 5. Vamos fechar a carreira pulando o primeiro pontinho, no segundo introduzo a minha agulha de atravessado, levo a alcinha para trás. E nesta 7ª carreira nós vamos ficar com 49 pontos baixos. Novamente, venho no último pontinho que eu fiz, introduzo minha agulha pelo meio, passo pela alcinha, ajusto o meu ponto, vou buscar a alça do fio e trago para frente. E aqui eu faço um ponto baixo. Então, aqui nós vamos distribuir este aumento. Vou fazer aumento no pontinho que eu comecei. Como nós temos 5 pontos baixos sozinho, eu vou fazer no meio. E no meio vai ser bem onde nós começamos. Então, eu já tenho um pontinho, agora eu faço mais um. Então, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Depois, nós vamos fazer 6 pontos baixos sozinho. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. 6 pontos baixos sozinhos e depois um aumento. Então, fazemos 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Assim. Novamente, 6 pontos baixos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois fazemos um aumento e assim vai ser por toda a nossa carreira. Então, vou terminar a carreirinha e já volto. Terminamos a 8ª carreira. Terminamos com 6 pontos baixos sozinhos e vamos fechar a carreirinha da mesma forma. Puxando o ponto para trás. Venho no último ponto que eu fiz, que foi o ponto baixo sozinho, introduzo a minha agulha, ajusto o meu ponto, vou buscar o fio, levo para frente, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço outro ponto baixo. Tenho 2, 3, 4 e vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Se na carreira anterior nós tínhamos 6 pontos baixos sozinhos, agora nós vamos ter 7. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo pontinho. Aqui você já entendeu como funciona, então vou terminar esta carreira também e já volto. Terminamos a 9ª carreira e a 9ª carreira nós terminamos com 3 pontos baixos porque nós começamos com 4 para formar os 7. Vamos fechar a carreirinha levando o fio para trás. Venho no último ponto que nós fizemos, introduzo a minha agulha, passo a alcinha, ajusto o meu ponto e levo para frente. Faço um ponto baixo e nós vamos fazer um aumento no próximo ponto. Eu sempre procuro fazer onde ainda não teve aumento, tá vendo? Então, faço 2 pontos baixos. E agora nós vamos fazer 8 pontos baixos sozinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um aumento. 1 e 2. 2 pontos baixos no mesmo pontinho. E assim nós vamos continuar a carreira, fazendo 8 pontos baixos sozinhos e um aumento. Já volto. Terminamos a nossa 10ª carreira. Olha, meus amores, nós temos 70 pontos baixos no total nesta carreirinha. E agora nós vamos encerrar. Quer dizer, eu vou encerrar por aqui. Mas se você estiver trabalhando uma cor de fio somente, você não vai cortar o fio, você vai continuar. Eu vou cortar o fio porque eu vou mudar a cor. Então, vamos lá. Vou cortar o meu fio. Tiro da agulha. Venho não no primeiro ponto, no segundo. Passo a minha agulha pelas 2 alças. Vou levar para trás o fio todo. No último ponto que nós fizemos, eu introduzo a agulha de baixo para cima, bem no meio, e levo o fio. Olha, gente, é para fazer um acabamento bonito. Agora, nós vamos fazer o arremate. Para fazer o arremate, basta você passar o fio por qualquer perninha dentro e faz um nó.
Se você quiser, você pode esconder esta perna de fio. Mas se você for usar forro, não precisa. Olha, esconder o fio e corta. No anel mágico, você vai fazer igual. Você vai fechar bem o anel mágico, vai passar o fio por qualquer alcinha e vai fazer um nó. Eu gosto de fazer 2 nozinhos no anel mágico, que é para não correr o risco de abrir. Pronto. E depois é só esconder a pontinha que ficou a mais. E corto o excesso. A nossa base está prontinha. Agora nós vamos trabalhar com a nossa mangueirinha transparente. Agora nós vamos usar a nossa mangueirinha. Nós vamos fazer um círculo. Para você saber o tamanho que você precisa, é fácil, olha, meus amores. Você vai fazer um círculo que fique como se fosse a próxima carreirinha, olha. Do ladinho, ele fica assim. Vou fazer junto com vocês. E é importante que você faça 2 círculos do mesmo tamanho. Para fazer este círculo, você vai medir ao redor do seu trabalho. Vou medir assim, olha, bem ao redor e vou cortar o fio. Como eu já fiz um, agora eu vou fazer o outro do mesmo tamanho, então eu vou medir pelo meu. Vamos lá. Vou cortar o meu fio. Cortei a minha mangueirinha do mesmo tamanho. Vamos confirmar. Coloco a mangueirinha, vou unir, vou colocar em cima da outra para ver se tá certinho. Porque ela tem que ser igual, tá, meus amores? Tem que ser precisamente igual. Se tiver um pouquinho maior, um pouquinho menor, fica a diferença. Então, vamos fazer igual. Ela tá precisamente do mesmo tamanho. Então, aqui eu vou fechar. Vou só acertar a pontinha. E vou fechar da seguinte forma. Pega um pedaço de fita durex. De um lado, vamos arrumar a nossa mangueirinha para não ficar torcida. E junto a outra pontinha. E agora, vou fechar simplesinho assim. Pronto. Já tenho as 2 mangueirinhas fechadas, 2 círculozinhos. Agora, nós vamos trabalhar tecendo junto com isso. Vamos lá. Já tenho a minha mangueirinha pronta. Olha. É do tamanho certinho da nossa base e vamos tecer. Aqui é como eu falei, eu vou tecer com uma outra cor de fio, mas você pode tecer com a mesma cor. Vou escolher uma carreirinha que ainda não teve aumento, então vamos lá. Olha, aqui ainda não teve aumento, então introduzo a minha agulha bem no meio do ponto, vou buscar o fio e trago. Faço um ponto baixo. Então, vou começar com aumento. No mesmo lugar, faço um ponto baixo. E nesta carreirinha, nós vamos fazer 9 pontos baixos sozinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos 9 pontos baixos sozinho e fazemos um aumento. 1 e 2. E agora, meus amores, esta carreira vai ser dessa forma.
igual como nós trabalhamos a outras anteriormente. A diferença é que você observa que a nossa mangueirinha ficou pelo lado de dentro. Então, eu vou continuar esta carreira contornando todo o nosso trabalho e já volto para mostrar. Terminamos a nossa última carreirinha da bolsa. Fechei a carreira, deixei a alcinha à espera, porque nós não vamos cortar o fio. Então, nós vamos fazer assim, eu vou introduzir a minha agulha no último ponto que nós fizemos, vou ajustar o meu ponto, porque ele não precisa ser muito grande. Vou buscar esta alcinha de fio e trago pra frente. Pronto. Nós vamos trabalhar uma carreirinha de pontos baixíssimos. O meu fio tá atrás, então eu venho no próximo ponto, introduzo a minha agulha. Vou buscar o fio e passo pelo meio. No próximo pontinho, introduzo a minha agulha, vou buscar o fio e passo pelo meio. Vai ficar uma carreira de pontos baixíssimos contornando a borda do nosso trabalho. No meio do ponto, introduzo a agulha e puxo. Novamente, no meio do pontinho, introduzo a minha agulha e passo. Fica, parece uma trancinha, olha. Novamente, no próximo ponto, introduzo a minha agulha e passo pelo pontinho. São pontos baixíssimos. Novamente. Vai ser assim por toda a carreirinha, gente. Nós vamos fazer um contorno, que é para ficar um acabamento bem bonito. Então, vou fazer toda a minha carreirinha e já volto. Já fiz todo o contorno do nosso trabalho. Olha, meus amores, tá assim. Cheguei no último pontinho. Aqui nós não vamos cortar o fio, nós vamos fazer assim. Vou trabalhar no meio do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Eu introduzo a agulha por trás, saio no meio do primeiro pontinho que nós fizemos, assim. Vou buscar esta alça e levo para trás. Fica assim, meus amores, olha. Agora nós vamos trabalhar pelo avesso. Para trabalhar pelo avesso, nós vamos trabalhar de fora para dentro, tá? Que é para nossa carreirinha ficar do direito. Se nós trabalhássemos de dentro para fora, ficaria pelo avesso. Então, é de fora para dentro. Aqui eu tenho um pontinho, então eu faço um ponto baixo, já tenho um ponto. Nesta alcinha que fica por trás, tem tipo duas alcinhas, nesta que fica por trás, olha. Eu vou fazer um ponto baixo. Ajusto o meu ponto, faço um ponto baixo. Já tenho dois. Novamente, na próxima alcinha, outro ponto baixo. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Na próxima alça, um ponto baixo. Você percebe que nós temos tipo dois nozinhos. É no que fica bem folgadinho, não é o que fica na ponta, é o que fica mais atrás. Porque fica mais fácil de pegar e cria uma bordazinha no nosso serviço. Olha, fica assim. Essa carreira vai ficar em pé. Aqui eu vou trabalhar só pontos baixos, pegando sempre essa alcinha. Eu vou contornar, mas nessa carreira nós vamos deixar uma aberturazinha. Então, eu vou fazer 60 pontos baixos. Olha, comecei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tenho 8. Vou fazer 60 pontos baixos, trabalhando dessa forma, e eu volto já. Já fizemos os nossos 60 pontos baixos. Agora, nós vamos colocar a alça. Então, a alça, meus amores, eu já tenho uma medida aqui. Vai depender do tamanho da alça que você quiser. Então, eu faço assim, olha. Eu posiciono bem em cima da bolsinha e deixo um pouco a mais, porque eu quero uma bolsa de mão, uma bolsa de braço. Então, vai ser deste tamanho a minha alça. Vou fazer redonda, igual como foi para fazer o contorno. Aqui vai ser a nossa alça. Então, eu vou fazer dois iguais a este, do mesmo tamanho. Quando eu faço um, eu já faço o outro, que é para não ter diferença na hora de tecer. Então, olha só. Vou medir, que é para vocês terem uma noção de tamanho.
A minha alça tem precisamente 83 centímetros, olha. 83 centímetros. É o suficiente para nossa alça. E agora nós vamos fechar igual como nós fechamos anteriormente. Olha, com uma fita durex eu posiciono de um lado, depois posiciono o outro e fecho. Vou fazer bem juntinho. Assim. Então, nós já temos as duas alças prontas. Então, agora nós vamos tecer a bolsa já com a alcinha. Olha, meus amores, posiciono a alça e eu vou trabalhar da mesma forma, fazendo pontos baixos. Só que agora eu vou fazer pontos baixos somente passando pela alça. Assim, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 25 pontos baixos na alça e já volto. Já fiz os 25 pontos baixos, olha, na alcinha. Vou continuar. Agora eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada pontinho, contornando o nosso trabalho, mas passando pela nossa mangueirinha. Olha, então eu venho no pontinho de baixo, faço um ponto. No próximo ponto, aqui é ponto centrado também, tá? Ponto baixo. Pontinho, já fiz 2, 3, 4. Vou contornar toda a carreirinha, já volto. Olha, meus amores, já fiz toda a lateral, fica assim, olha. Fica uma carreirinha em pé, mas bem firmezinha, bem durinha. Linda, não é? Nós ainda não terminamos. Eu fiz os 60 pontos baixos. Agora eu vou fazer 25 pontos baixos na alça. Eu vou contornar por cima da carreirinha que já tá feita. É só para ficar um acabamento mais bonito. Então, aqui eu vou fazer 25 pontos baixos por cima da carreirinha que já existe. Fica assim, ó. Vou contornar a carreira e já volto. Terminei a alça. Fiz 25 pontos baixos por cima do que já existia. Agora eu vou cortar o nosso fio. Pronto, cortei o fio, puxo o fio. Vamos fazer o acabamento. Então, eu pulo o primeiro pontinho, no segundo, passo a minha agulha de trás para frente, levo todo o fio. Depois venho no último pontinho que eu fiz, de baixo para cima, bem no meio, venho buscar o fio. Olha, fica um acabamentozinho perfeito. Agora, nós vamos levar para trás. Vou passar a minha agulha por qualquer alcinha e vou fazer um nó. Faço um nó e agora eu vou esconder esta ponta de fio. Vou esconder esta ponta de fio passando pelo meio dos pontinhos. Já escondi, agora eu posso cortar o excesso. Bom, meus amores, um lado da nossa bolsa tá prontinho. Assim, olha. Agora eu vou fazer o outro igual a esse, a mesma quantidade de pontos, tudo precisamente igual. Se você tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo e faz igual, que é para não ter diferença. Então, eu vou fazer o outro lado, já volto para nós montarmos a nossa bolsinha. Já temos as duas partes das nossas bolsinhas prontas, agora nós vamos unir. Então, aqui o importante é colocar pontinho sobre pontinho. Então, eu venho bem na bordinha, olha, assim. Para fechar, o meu fio vem pelo lado de dentro. Vou posicionar o primeiro pontinho com o primeiro do outro lado. Bem no meiozinho do ponto, eu introduzo a minha agulha de um lado, no meio do outro e vou buscar o fio. Passo por um e passo por outro. Venho no outro pontinho, introduzo a agulha no meio
e vou buscar o fio. Passo pelo meio dos dois, 1 e 2. Novamente, introduzo a minha agulha no meio de um pontinho, no meio do outro lado, vou buscar o fio e passo fazendo um ponto baixíssimo. Fica assim, olha. Novamente, no próximo ponto, bem no meiozinho de um lado, no meiozinho do outro, vou buscar o fio e passo. Novamente, é sempre no meiozinho do ponto. Vou buscar o fio, trabalhando pontos baixíssimos para ficar assim. Mais uma vez, olha, no meio do ponto de um lado, no meio do ponto do outro, faço um ponto baixíssimo. Mais uma vez. Nós vamos fechar fazendo pontos baixíssimos dessa forma. Então, meus amores, eu vou terminar de fechar a bolsinha até quando chegar na ponta da outra alça. E já volto. Terminei de costurar a nossa bolsa. Ficou assim, olha, meus amores. Bem bonita, não é? Fica uma bolsa bem larguinha. Um acabamento ótimo, lindo. Agora que eu fiz o último pontinho, eu vou cortar o fio. Puxo o ponto, levo este ponto para dentro e vou fazer o acabamento das duas pontinhas de fio. Então, vou fazer o acabamento e já volto. Já fiz o acabamento. Agora eu vou colocar o ímã imantado. O ímã imantado é muito fácil. Nesta bolsinha eu não vou colocar forro, mas eu não vou colocar forro porque o pontinho é bem fechado. Mas se você quiser colocar forro, também fica bem bonita. Eu vou só pregar o meu ímã imantado e volto para mostrar. Pronto, meus amores, terminamos a nossa linda bolsa. Então, eu coloquei aqui um pedacinho de corrente para fazer uma decoração e um tassel. Olha, meus amores, coloquei o ímã imantado para fazer o fechamento. Nossa bolsinha está pronta, mas eu vou medir para vocês saberem o tamanho certinho que ficou. Nossa bolsa tem 27 centímetros, gente. Ficou com 27 centímetros de largura e 8 centímetros, gente, na lateral. Que linda que ficou. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula, porque foi feito com muito carinho. E neste canal, nós temos modelos de várias outras bolsas que você pode dar uma olhadinha. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, quero pedir que você se inscreva e ative o sininho, que aí você vai ser avisado de tudo que for postado. Eu agradeço a companhia. Um beijo no coração de todos e até a próxima!